Muito boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos. Agora, oficialmente, esta chamada está sendo gravada. É muito bom ter você aqui nessa noite. É um prazer estar com você aqui, dividindo esses momentos de crescimento, de aprendizado, esses momentos de união que a gente tem, de colaboração. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito produtiva, com muito aprendizado. O pessoal ainda está chegando, muita gente ao longo desse horário. Ele vai chegando, né? Ninguém chega antes das 8, né? É comum nosso da roda aqui, o pessoal está chegando um pouco depois. Eu tenho um microfone aberto que está me dando microfonia aqui. Vou pedir para vocês, por favor, desligarem o microfone, é isso aí. Muito bom. Hoje nós estamos com os diretores, os presidentes do Desafio Jovem, que é uma comunidade terapêutica aqui em Sergipe, e eles têm unidades masculina e também feminina de recuperação, e nós vamos tratar alguns assuntos pertinentes a essa recuperação masculina e feminina, descobrindo alguns pontos importantes, essa diferenciação entre o público masculino e também o público feminino que é tratado, o tratamento que é feito para um e o tratamento que é feito para outro. Eu vou deixar eles se apresentarem, depois eu volto aqui e faço uma pequena introdução, nós temos algumas perguntas. De antemão, eu já quero dizer que você é livre para, a qualquer momento, levantar a mãozinha assim, ó, a mãozinha ali, ó, tá vendo a minha mãozinha ali, ó? Levantou a mãozinha, baixou a mãozinha, tá vendo? A mãozinha levanta, a mãozinha baixa, olha lá a mãozinha, pronto. Né? E aí você abre o microfone, é lhe dado a oportunidade para você fazer a pergunta da maneira que você bem entender, a tua dúvida, não saia daqui com dúvida, com toda certeza a gente vai ter um aprendizado fantástico. Mas primeiro deixa eu ouvi-los aqui, deixa eu deixar eles se apresentarem, eles se apresentam melhor do que eu. Eu vou começar aqui pelo pastor Joaldo. Boa noite, pastor Joaldo, seja bem-vindo, está presente para a gente, filho. Professor Augusto, tudo bom? Muito boa noite, eu sou Joaldo Barreto e é uma alegria imensa estar falando contigo, com esse pessoal aí que você está nessa roda de debate e eu estou à inteira disposição para colocar o pouco de experiência que adquiri no decorrer dessa jornada à disposição. É um tema que fez parte da minha vida desde 1991 e de lá para cá a gente tem procurado se atualizar, né? Porque a problemática da toxicomania, ela no Brasil, ela viveu altos e baixos complicados. Mas eu estou à inteira disposição, quero parabenizar a todos que estão na reunião, dizer que é uma satisfação estar com vocês e, sobretudo, parabenizar esse gigante chamado professor Augusto, que é um dos caras que eu respeito muito, né, nesse segmento, nesse setor. Ele tem uma teoria muito grande, mas ele também recheou a teoria dele com prática ao longo dos anos. E isso é muito bom. Estou aqui à disposição. Obrigado, pastor Joaldo. Quantos acolhidos hoje na unidade principal, aí, nessa unidade que o senhor está hoje? Quantos acolhidos masculinos nós temos aí hoje? Olha, eu já atendi de forma pessoal mais de 5.500 adictos. Quando eu digo atendi mais de 5.500, não são as comunidades. É eu mesmo atendi, porque eu passei assim, quase 20 anos muito focado nisso, né? Na questão do atendimento individual. Né? Eu costumo dizer que essa unidade que eu estou, ela é um laboratório, né? Ela é a primeira unidade, ela é um laboratório. E aqui hoje nós temos pouco mais de 70 homens, eu tenho cerca de 100 vagas, às vezes a gente está com 100, às vezes... Agora vamos procurar estender para 150, mas tem pouco mais de 70 acolhidos, fora a ala feminina, né? Meu Deus, é bastante gente, né? Às vezes a gente não tem a dimensão disso, mas olha, tomar conta de 70 acolhidos saindo de uma dependência compulsiva, entre aspas, né?
confinados ou morando num lugar, não é brincadeira e não é para qualquer um. É uma experiência que eu recomendo para todos os profissionais de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, né? Você que mexe com saúde mental, você quer conhecer o tratamento da dependência química, cara, visite uma comunidade terapêutica. Vai lá, faça um voluntariado, passe um dia, um final de semana, cara, o trabalho é fantástico. Nós Né? iniciamos, Augusto, esse mês com mais de 80, né? Mas a gente está fazendo assim alguns desligamentos proposital para ir mudando o público. Uhum, legal. A comunidade terapêutica lá é fantástica. Eu também estou participando com o pastor Joaldo lá. Toda segunda-feira a gente está lá, fazendo também um trabalho fantástico. Eu espero que ao longo do tempo, né, eu estou sempre postando na rede social, foto, trabalho que a gente está fazendo, que vocês possam também estar conhecendo, estar acompanhando, mas fica aí já a abertura. Procure uma comunidade perto da tua casa, vá conhecer o trabalho, porque é fantástico. E lá na ala feminina também, nós temos a pastora Franciane Barreto, que toma conta lá das meninas, toma conta da ala feminina. Eu falo para ela que é um trabalho de valente, porque é difícil e é muito diferente do trabalho masculino. Boa noite, pastora Franciane, tudo bom? Boa noite, professor. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pronto, é uma satisfação estar com vocês aqui essa noite. Obrigada pelo convite. Espero poder colaborar, né, com a experiência com todos vocês. Eu estou aqui à disposição para compartilhar, né, a minha experiência, assim como as palavras do pastor Joaldo, eu faço as minhas. Esse tema também faz parte da minha vida, né? Então, eu estou aqui hoje à disposição de vocês. Obrigado, pastora. Pastora, a gente está com aquele probleminha que está dando microfonia. Aí precisa desligar um dos dois áudios, por favor. Bom, para a gente começar, eu preparei um tema introdutório, né? A introdução do que nós vamos conversar hoje é a diferença que existe no tratamento e na abordagem terapêutica usada quando nós falamos de recuperação masculina e de recuperação feminina. O entendimento é que a dependência química, desde quando ela se inicia no seu desenvolvimento e na sua perpetuação, até chegando à fase do tratamento, ela é muito diferente os caminhos que percorre o masculino e também o feminino. A dependência masculina ela é diferente da dependência feminina por alguns fatores muito importantes e muito interessantes. A gente conhecer esses fatores que diferenciam tanto masculino quanto feminino, o desenvolvimento dessa dependência, ela é um diferencial na nossa abordagem de quando nós vamos fazer algumas intervenções, seja intervenção breve, seja intervenção clínica, ou seja intervenção em comunidade, né? A gente fala que é mais isolado, a pessoa vivenciando um processo de internação. Então, tanto intervenção breve, aquela que a gente faz na casa com a pessoa, em atendimento, seja online ou em consultório clínico, a gente tem entendimento de como essa dependência química ela se desenvolve no quesito masculino e feminino, é o que vai trazer a diferença, por exemplo, na nossa abordagem. A gente já sabe, por exemplo, que nos homens existe uma prevalência de início de uso de substância, por exemplo, porque o público masculino, na sua adolescência, ele busca muito status. Então, ele vai buscar uma aceitação social, ou ele cede uma pressão de grupo, ou ele faz para ter status em meio ao grupo. Então, já se sabe, fundamentado isso cientificamente, né, já é provado através de pesquisas, que o público masculino não só ele começa o uso mais cedo, quanto ele usa mais quantidade, né, e a dependência ela se desenvolve mais lenta do que no feminino. Olha que interessante. O público masculino ele começa a usar mais cedo, ele usa uma quantidade maior de substância do que o público feminino, porém a dependência se desenvolve mais lento no público feminino. As pesquisas vão mostrar que, por exemplo, no público feminino, as mulheres elas começam mais tarde do que os homens, né, em menor quantidade, porém a dependência se desenvolve mais rápido, né, em
pouco tempo de uso, o público feminino já está com a dependência mais avançada, com a doença mais avançada. Isso está ligado a diversos fatores. Isso está ligado a fatores sociais, isso está ligado a fatores psicológicos, a fatores biológicos, de como o corpo masculino e o feminino ele absorve e interage com essa substância. Partindo deste ponto, a nossa roda de conversa hoje, a gente vai levar para a gente poder ter um entendimento de como é feito esse tratamento e essa abordagem dentro daquilo que a gente compreende. Então, eu quero deixar aqui a primeira pergunta que eu quero deixar para o pastor, para a pastora, aí vocês fiquem à vontade para poder responder, o que costuma levar mais os homens e as mulheres à dependência e depois à internação? Quais são os casos que tem, os relatos que tem? Então, por exemplo, a doença ela progride no homem de uma maneira e na mulher ela progride de outra maneira. No homem tem essa questão da pressão social, tem essa pressão dele mostrar um status. Na mulher é muito relacionado à questão social, a questão emocional é muito forte, a questão de traumas é muito forte. Então, assim, para a gente poder ter um entendimento, como que vocês enxergam isso? O que leva mais à dependência e também à busca de ajuda desses indivíduos em comunidade? Quem começa? Fiquem à vontade. Consegui ser claro na pergunta? Ficou? Quer que eu repita? Para mim está tranquilo. Pastor, fica à vontade, filho. Pode começar. Deixa seu microfone. Oi, professor. Está dando microfonia ou me ouve? Tá, dando microfone. Estou te ouvindo. Agora eu não te ouço. É só desligar o alto-falante. Enquanto tu arruma, eu vou atender o Eduardo. Fica à vontade, Pronto. Edu. Deixa eu só atender o Edu aqui que levantou a mão. Deixa eu ver se tem alguma... Eu não te ouço. Abre o microfone, filho. Agora você me ouve. Sim, eu não estou ouvindo, é o Eduardo. Deixa eu só ouvir o Eduardo aqui. Que levantou a mão ali rapidinho. Fala, Edu. Não lhe ouço. Microfone. Tu tem que abrir daí, eu não consigo abrir aqui. Pronto. Tá dando para me ouvir? Agora sim. Sim. Aqui, Eduardo Azevedo, paulista da cidade de Santos. Estou aqui no Nordeste há 25 anos. Trabalho, sou dono de funerárias e também uma empresa de calha. E trabalho há 2 anos, não chega a 2 anos, mas 1 ano e meio como pastor, tanto na Assembleia de Deus, como também numa comunidade terapêutica, que por Legal. essa semana teve problemas com a justiça. E um amigo da gente, que estava fazendo um ótimo trabalho, foi aprisionado. O Maurício Anchieta, não sei se eu poderia falar o nome dele, mas muitos de nós conhecemos ele. E a comunidade terapêutica, dirigida pelo Maurício, tinha 5 moças. 7 moças e 16 rapazes. E o trabalho lá, eu só pastoreava, então não sei muito como era a reação noturna depois da minha saída. Porém, eu via que era feito um bom trabalho. Eu tenho um filho tóxico-dependente e também adicto em recuperação. E então eu entrei nesse mundo para aprender com vocês e poder também ajudar o meu filho. Legal. Fazendo o trabalho de Deus. Então, eu estou muito para aprender. Então, só dei a minha entrada aqui porque eu quero ficar ouvindo vocês para aprender. Eu via que era muito difícil na comunidade terapêutica Luz de Vida, porque moças, senhoras, rapazes e senhores, todos juntos. E não era fácil. Era muito difícil lidar com as pessoas que estavam lá. E a gente pregava a palavra do Senhor Jesus,
davam a palavra de incentivo, e só que eu vi a diferença entre mulheres e rapazes juntos. E agora eu estou querendo aprender. Obrigado, Legal. professor, por Tamo escutar. junto, fica Eu à quero vontade. aprender com o pastor Joaldo, com a pastora Franciana e com todos que estão hoje na live. Tamo junto. Obrigado, viu? Aí que interessante. Muita gente com sede de aprendizado. Pastora? Pronto? Pronto. Então, professor, né, nosso tema diferenças e semelhanças, né, do motivo do uso e da internação. Então, assim, as mulheres, né, dentro da minha experiência, dentro do que eu tenho vivido, a gente percebe que elas são bem influenciadas, né, pelo ambiente e também pelas amizades onde elas estão em convívio, né? Então, muitas delas apresentam o quê? Um histórico de traumas, né? Traumas familiares e traumas da infância, semelhante aos homens, que também carregam, né, essa carga emocional de traumas na infância, certo? No caso das mulheres, cerca de 80% delas, elas carregam marcas de abuso, abuso sexual na infância, e esses traumas, eles desencadeiam, né, um sentimento muito grande de revolta, de vazio, de abandono, né? E na concepção que isso leva, né, ao uso de substância, né, essa revolta, esse sentimento de vazio. Então, a internação geralmente ocorre quando chega a situações extremas de vulnerabilidade, né? A mulher que passou por essas marcas do abuso acaba levando uma vida na prostituição, uma vida sexual por conta das drogas, trazendo ela para uma situação mais vulnerável ainda, né? E por esse motivo, eu creio que isso traz à mulher o medo de se expor e pedir ajuda, e ir buscar dentro das unidades de saúde, CAPS, um socorro. E a gente percebe que o meio de internamento da mulher precisa ser sempre com uma intervenção de famílias, de quando ela já está naquele extremo de vulnerabilidade, né? Na minha concepção, a semelhança está dentro dos traumas, porém a mulher carrega esse peso maior, né? Um trauma, além dos relatos que a gente recebe carregando trauma com o pai, trauma com a mãe, a mulher também carrega muito forte, né? A mulher que carrega a doença de dependência química, muitas vêm com essas marcas do abuso na infância. Pesado mesmo, né? A gente ouve muito relato, né? Pastor Joaldo. Oi, meu irmão. Veja bem, suas perguntas foram bem específicas. Quero parabenizar aí nosso amigo Eduardo Azevedo, que Deus abençoe. Você vai se fortalecer para encarar a situação aí. Tomara que o amigo lá Luz e Vida, da CT Luz e Vida, se saia bem. Né? Se ele foi preso, deve ter visto a vida alguma coisa para justificar, né? Porque os órgãos, está dando microfone, os órgãos governamental, eles são tão carentes que dificilmente eles tomam essa atitude de fechar, de prender, né? Só quando encontra assim algo bem forte mesmo. Mas eu tenho curiosidade em saber o que houve por lá, para ver se a gente pode dar uma força. Quantas perguntas? Ó, a droga, ela... Tem alguém de microfone aberto? Tem não, está tudo fechado aqui. Pode seguir. As drogas, elas tiveram liberdade no nosso país de pelo menos 40 anos. Né? A influência da música americana na década de 60
Nos Estados Unidos, a droga vulgar já era heroína. Aqui ainda era cannabis sativa, mas na década de 60 e 70, a droga invade o país, porque nós somos um país muito aberto em termos de fronteira, né? Nós temos várias fronteiras, pouca fiscalização, e aí entrou a droga com força. Na década de 80, ela ainda era ignorada, né? O problema crescia, mas ela era bem ignorada, né? Porque passava-se a ideia, na década de 80, que quem se envolvia com droga era o pobre que já ia se tornar marginal, né? Na década de 90, a droga dá os primeiros sinais no Congresso, né, com filhos de deputados, senadores. É na década de 90, por exemplo, que os filhos de senadores e deputados tocaram fogo em um mendigo de rua em Brasília. E aquilo starta um problemaço. Na década de 90 também, Antony Garotinho lança um livro chamado Virou Meu Carro, Virou a Minha Vida, e ele se torna, através do Café com Garotinho, um programa radiofônico para todo o Brasil, se torna um pré-candidato a presidente da República muito forte, porque os católicos e os evangélicos e os espíritas já somavam a maioria. É importante esse cafezinho no passado, porque a gente entende como ele vem acontecendo. E aí o governo abre a visão para enxergar esse problema como uma visão política, porque até então ele não fazia praticamente nada, era salve-se quem puder. Aí ele cria o CAPES. O CAPES nasce com o desejo de ser o braço governamental que cuidaria de um assunto que o governo já tinha as informações do crescimento. Exatamente no ano 2000, 99, 2000, a ONU vem para o Brasil, naquele programa Paulo Henrique Amorim, Opinião Nacional, e eles fazem uma pesquisa nos 27 estados, e eles garantem em cadeia nacional que até o final do ano 2000, no Brasil, cada família teria um caso, no mínimo. Depois eles estendem isso para a América Latina, por exemplo. O Eduardo Azevedo já deu o depoimento dele aí. Ó, eu tenho um filho. Né? E aí, o governo vem tentando fazer algo, e o tiro que o governo tem dado através da Senapred, que nasce em 2003, Secretaria Nacional Antidroga, sob o comando do general Uchoa, o governo começa a dar atenção ao assunto, mas tratou o problema da prevenção e da reabilitação de dependentes químicos, como tratou a educação, como tratou a saúde, como tratou o saneamento básico. Então, ele não obteve sucesso. Ele não obteve. E as comunidades terapêuticas e outras. O CAPES tem os abnegados dos colaboradores, do funcionário, que são pessoas focadas, dedicadas, bem intencionadas. Mas para você fazer a recuperação de um dependente químico, começa arrancando ele do seio da sociedade, que ele está causando problema, inclusive sociedade e família. Aí, para ser sucinto, que leva... Eu fui tomar um cafezinho na década de 90, porque na década de 90, quando você perguntava, eu faço prevenção contra as drogas desde 1991. E quando você perguntava, na década de 90, a um adolescente, em 90 não era pré-adolescente que usava droga, era o adolescente que entrava. A porta de entrada era a cannabis sativa, ou Rumpinol, Brefogin, Elitroz, que estava surgindo, os psicotrópicos. Um sinal para as drogas sintéticas nascia ali, as que hoje dominam.
Mas, quando você perguntava a ele o que fez ele aceitar o primeiro contato, ele dava 3 respostas. E pasme, senhores e senhoras, nos dias de hoje as respostas são a mesma. A porta de entrada, professor Augusto, não mudou. Não mudou. Eles respondem, em primeiro lugar, com 75%, que a curiosidade fez ele aceitar o primeiro contato. Ora, o pai da psicologia antiga, na minha avaliação, que o pai da psicologia moderna é Augusto Cury, mas o Dr. Freud, ele já tratava no livro O Poder da Palavra, no capítulo 11, que a maior característica da adolescência é a curiosidade. Então, a droga se apresenta em um momento em que o indivíduo está se descobrindo como alguém. O adolescente, ele está se sentindo o super-homem ou a mulher maravilha, clamando por aceitação. Então, muitas das vezes, essa curiosidade vinha ou vem de, será que eu vou vencer a timidez mesmo? Será que eu vou ser aceito mesmo no grupo? Em segundo lugar, eles falavam de uma coisa que só piorou da década de 90 para cá. O desajuste familiar. Hoje, 75% dos casamentos se acabam antes de completarem 4 anos. É um número absurdo. Quem diz isso é o IBGE. Quem diz isso é o IBGE. 75% se acaba antes de completar 4, 5 anos de existência. Os filhos estão sendo criados com pais separados. As duas pessoas que era para ser referencial, que era para encaminhar para a vida, expõe eles a uma dor cujo remédio é aceitar que não vai parar de doer nunca. Eles estão expostos a uma dor cujo remédio é aceitar que não vai parar de doer nunca. Então, o desajuste familiar ainda tem sido o segundo motivo, a curiosidade é o primeiro. E o terceiro é a falta de objetivo específico. Eu rodei 11 estados americanos fazendo prevenção contra as drogas. E olha que nos Estados Unidos tem muita droga. Mas quando você chega numa sala de aula de 45 alunos, com 45 alunos entre 11, 12, 13 anos de idade, você pergunta a uma pré-adolescente daquele, o que você imagina que você vai ser no seu futuro? É normal o pré-adolescente americano e de outros países da Europa, tem exemplo, alguns países da Europa, ele diz a empresa que ele quer trabalhar, o curso que ele quer fazer, e ele diz a data que ele vai conseguir isso. E isso é objetivo específico. Isso ajuda ele a dar não a um monte de bobagem, tipo sexo antes de casamento, primeiro contato com droga, rave, etc, etc. No Brasil, eu rodei os 27 estados americanos fazendo prevenção. Quando a gente faz a pergunta, não a um pré-adolescente de 11 anos, professor Augusto e demais colegas, mas a um adolescente de 17 anos de idade. O que você está pensando em fazer em termos de faculdade? Ele dá crise de riso e diz, eu ainda não parei para pensar nisso. Claro que eu estou falando de escola pública. Claro que eu estou falando de escola pública. E a maioria é esmagadora. Eu ainda não parei para pensar nisso. Mas se for uma mulher, se for uma adolescente, e você mudar a pergunta de ser assim, me dá o nome das 30 atrizes de novelas e minisséries mais importantes do país. Ela tem esses nomes. Se você chegar para um adolescente de 17 anos, me dá os melhores clubes com os 40 jogadores mais bem pagos, e inclusive me dê a grossura das coxas desses jogadores. Eles dão, mas eles não pensam em futuro.
Aqui eu costumo, para finalizar, e isso foi verídico, né? Isso foi verídico. Uma banda musical, em 1999, cantava no Carnaval de Salvador, final do Carnaval de Salvador, e eles foram contratados para cantar 2 horas. E eles cantaram 1 hora e 20 minutos e o repertório acabou. Não tinha mais o que apresentar. O vocalista olha para o tecladista e diz acabou. O tecladista olha para o baterista e acabou. E eles olham para baixo e vê 80 mil jovens cansados de pular esperando a próxima música. E o vocalista tem uma ideia. Olha para aqueles jovens suados e faz uma pergunta no microfone. Vocês estão com sede? E claro que quem pulou 1 hora e 20 está com sede e todo mundo responde em coro, estamos com sede. Quem está com sede quer água. A segunda pergunta do vocalista da banda é: vocês querem água? E todo mundo responde que quer. E ele passa 40 minutos só dizendo água mineral, água mineral, água mineral. E isso vira MPB no Brasil. É um dos maiores exemplos que eu gosto de dar sobre falta de objetivo específico. Agora, o que leva ele a procurar ajuda, ele ou ela, os motivos são muito parecidos. A droga desenvolve 2 estágios na vida de qualquer pessoa que enverede pelo caminho dela. Ela promete ser liberdade e coloca o indivíduo na maior das prisões, a prisão emocional. A prisão emocional. E os 2 estágios que ela vive é, primeiro, ela dá a oportunidade do indivíduo curtir com ela. E ele curte. Ele curte com a cocaína, ele curte com a rave, ele curte com a namorada, com os amigos. Mas quando ele entra no estágio de dependência, esse papel é invertido, a droga passa a curtir com ele. Você não vai encontrar um só jovem que tenha acima de 5 anos de dependência química que não tenha pelo menos 3 tentativas de abandonar o vício. Só que ele não consegue mais, porque agora quem curte é ela. O que faz ele procurar é a grande pergunta de qualquer dependente químico. Quando você vai conversar com um dependente químico, a grande pergunta de qualquer dependente químico é: quem seria eu se não tivesse aceitado o primeiro contato? Ele começa a olhar para amigos que estudavam com ele e disseram não à droga, e ele olha a trajetória dessas pessoas que disseram não, e ele fica conjecturando como seria a vida dele. E isso acaba afundando mais a vida dele, porque muitas das vezes, se ele for usuário de cocaína, de maconha, no período de lombra, como eles chamam, no período de efeito, eles levam o período que usaram para pensar que continuam sonhando em atingir objetivos que a droga já roubou, já tirou o sonho dele. Eu finalizo dizendo o seguinte: é preciso a gente entender 3 coisas. A ONU, quando pesquisada a origem da toxicomania, a Organização Mundial de Saúde disse que é um problema de ordem de saúde. E a maioria dos governos compraram a ideia e tornaram uma doença progressiva, incurável e fatal. A gente aprende isso. Mas a Organização Mundial de Ação Social diz que é um problema de ordem social. Caio Fábio, quando presidente da EVB, há uns 25 anos atrás, 20 anos atrás, qualificou a droga como ordem.
espiritual. E a unidade que eu estou agora, eu utilizo de laboratório. Eu encontro respaldo para os 3 itens. Mas aí é um bate-papo, professor, mais longo do que esse de hoje. Então, eu responderia a sua pergunta desta forma. Obrigado, pastor Joaldo. O pastor Joaldo ele é uma enxurrada de conhecimento. Eu tenho algumas pessoas com a mão levantada aqui, né? Eu vou ouvir primeiro aqui o doutor Eugênio, que está sempre com a gente aí. O doutor Eugênio, ele costuma colocar a gente na parede, viu, pastor? Viu, pastor? Ele faz umas perguntas para a gente muito interessante. E, na sequência, eu tenho a Ruth também. Mas primeiro eu vou ouvir o Eugênio, que está na ordem aqui. Doutor Eugênio, boa noite, querido. É um prazer ter você aqui. Colegas, pastor Eduardo, pastora Franciane, prazer tê-los aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o tratamento e o contexto social desse tratamento. A pergunta seria o seguinte: qual é o nível de julgamento ou estigma que a pessoa sente por ser homem ou mulher com dependência química? Tá? E ela vai abordar a busca, tá? E a disposição em buscar ajuda. Essa seria a minha pergunta. Quer que eu repita? Eu quero. Vamos nós. Ela envolve tratamento e o contexto social do tratamento, ok? Qual o nível de julgamento ou estigma que a pessoa sente por ser homem ou mulher com dependência química? E como isso vai afetar a sua disposição em buscar ajuda? Porque são 2 pessoas diferentes, o homem e a mulher. Qual deles vai buscar mais facilmente ajuda e quais as dificuldades que encontra para buscar essa ajuda? Há diferenças, com certeza, entre homem e mulher. Assim como também os próprios usuários eles têm efeitos diferenciados em cada um deles. O próprio ser diferente, tanto da mulher como do homem. Quer responder? Eugênio, doutor Eugênio. Então, na minha concepção, a mulher, ela se sente mais julgada do que o homem, né? Dentro do que a gente costuma ouvir aqui, né? Eu atendo homens, atendo mulheres, e a mulher, ela é mais presa por medo dessa exposição, né? O medo de chegar na unidade, se expor, porque ela já está num contexto vulnerável muito pior do que o homem. Muitas vezes o contexto da mulher já é muito pior por conta da prostituição que entra na troca da droga. Então, esse medo de se expor, na minha avaliação, a mulher ela carrega isso muito mais forte do que o homem, né? Em busca de ajuda do CAPS, em busca de ajuda na unidade de saúde, a mulher sempre precisa de uma intervenção para a internação. Ela sempre tem buscado a família, na unidade masculina, os homens procuram, quando eles chegam no fundo do poço, que já destruíram tudo que tinha, eles olham para um lado, para o outro, que já está totalmente aprisionado. Eu sinto que eles buscam ajuda quando chega nesse estágio. E a mulher ainda resiste. Passo a palavra para o pastor Joaldo. Precisa abrir o microfone, pastor. Eu tenho andado aí ao longo desses anos trabalhando homem e mulher, e é preciso que se diga, num cafezinho num passado não tão distante, que a presença da mulher na dependência química, ela é muito mais recente do que a masculina, né? Houve uma época que, quando a menina sabia que o rapaz usava maconha, ela atravessava a rua para o outro lado para não passar do mesmo lado que ele, né? Mas veio uma enxurrada de pensamentos, de ideologias que tinham o objetivo de afetar a mente coletiva feminina e afetou, né? E afetou. Sobre a dependência química, eu abro a resposta, doutor, dizendo que homem rouba e mulher se prostitui, né? Na dependência química,
É claro que toda regra tem exceção, mas homem rouba e mulher se prostitui. E o roubo para o homem é bem diferente da prostituição para a mulher. Por isso que ela demora a procurar ajuda. A mulher ela entra no processo de suicídio muito mais rápido. Porque o roubo para o homem, ele pega numa arma. Ele pega numa arma. E quando ele pega numa arma, ele se sente mais homem. Mas quando uma mulher vai para a cama com um homem sem sentir nada, ela se sente menos mulher. Ela se sente menos. Eu tenho casos aqui, por exemplo, eu tenho um caso, não vou dar o nome, questão de ética, está conosco agora. Ela passou 4 meses, 5 meses, foi embora, se achando boa, porque estava, mas não estava preparada. Na recaída dela, ela volta ao crack, uma menina com curso superior, com 5, 6 empregos em empresas que, se eu der o nome aqui, todas conhecidas, dentro de shopping center, né? E quando ela recaiu, que ela pediu a vaga novamente, ela me disse assim, por telefone, pastor, eu cheguei ao fundo do poço para uma mulher. Eu estou tendo relação sexual por moradia e por crack. E cada vez que eu termino, eu choro e choro muito. Eu vou acabar tirando a minha própria vida. Me socorra. E esse sentimento não é só dessa menina. Não é só dessa menina. Então, o tratamento para a mulher, ele é diferenciado, como o doutor Eugênio falou, completamente. Completamente. Eu tenho uma alegria muito grande no feminino e uma tristeza. A alegria que eu tenho no feminino é que eu luto para organizar banheiro, cozinha da comunidade terapeuta masculina e eu só consigo isso com contratação. Se eu utilizar os dependentes para fazer a limpeza na terapia ocupacional, não vai dar certo. A casa vira favela. E olha que o professor Augusto sabe que minhas comunidades são organizadas. Em nível de prédios, eu estou dentro da RDC 29. Cozinha padrão Regos Brasil, cozinha padrão esse agente governamental que a gente fez curso lá na cozinha dele. Mesa Brasil. Mesa Brasil, né? Cozinha padrão Anvisa. Cozinha padrão Anvisa. Mas basta botar 2 ex-dependentes para ajudar na cozinha e eles bagaçam. Tá? Essa é a minha maior dificuldade na unidade masculina. É a higiene, porque todos nós temos um modelo na nossa cabeça e a maioria deles não comia o que come aqui dentro, não tinha a cama que tem aqui dentro, não tinha o banheiro organizado que tem aqui dentro. Então, é uma quebra de paradigma, a cognição deles, o corte da realidade da cognição deles não alcança isso. Nas mulheres, eu tenho a melhor casa, as camas tudo forrada, eu vou lá, almoço da comida delas, é uma maravilha a organização das meninas. Agora, qual é a tristeza? Eu tenho 80 acolhidos. Agora estou com 74, 75, mas iniciei o mês com 85 acolhidos. Eu tenho média de 14, 16 mulheres. Eu tenho 5 vezes mais trabalho no feminino com 15 mulheres do que com 80 homens no masculino. Então, eu não posso dizer que a recuperação dela é mais simples. É muito mais complicada. É muito mais complexa. Você abre janelas mentais nelas. Né? Eu vou parar porque eu acho que eu já respondi. Um outro dia a gente argumenta melhor. Tá, muito obrigado pela nossa resposta. Ela foi extremamente importante. Acredito que não só para mim, mas para todos os colegas aí nos acrescentou. Muito obrigado mesmo. Doutor Eugênio, eu é que agradeço, espero ter atendido. Com certeza. Assim como a pastora Franciane também complementou bem a resposta. Muito obrigado.
O pessoal está falando do microfone do InteraDQ, deixa eu explicar aqui. Eu sou o Augusto, esse daqui, ó. Tá aqui, ó. O InteraDQ que está do lado é meu celular. Meu computador está com o microfone desligado e com o alto-falante desligado. Então, vocês estão vendo o microfone, está todo mundo no chat ali, ó. O InteraDQ está com o microfone ligado, é meu, tá bom? Deixa eu ouvir aqui a Ruth também, que ela colocou no chat aqui que ela queria fazer uma pergunta, a Ruth Rosiane. Ô, Ruth, fica à vontade, querida, pode abrir seu microfone. Oi. Oi. Desligar meu fone. Estamos te ouvindo, Rosa, pode ficar à vontade. Tá me ouvindo? Oi. Era uma pergunta... Não, era só uma pergunta lá no chat, não precisava de eu falar, não. É porque... quer fazer essa pergunta agora? Não, não era uma pergunta, eu queria saber se era direcionada a pergunta ou se todos poderiam dar sua opinião. Mas todos podem. Se tu quiser opinar, tu pode ficar à vontade. Na minha experiência, eu sou uma adicta, né, em recuperação, sobre tudo que eu estou escutando, né, que todos têm falado, já falou que eu também penso e sei, porque a mulher, ela entra nas drogas, né, por causa de abusos, né, traumas, como já foi falado, né, e o homem, para a mulher é mais fácil usar, porque se eu sair agora sem 10 centavos no bolso, eu uso a noite inteira. Igual foi falado, né, que é muito ligado o sexo, né? O sexo e as drogas. No entanto, que tem muito homossexual, travesti, muito. Eles usam mais do que os homens, porque eles trocam, né, o sexo pela droga. E a mulher, para ela pedir ajuda, por que eu sempre me fiz essa pergunta? Porque todas as clínicas de recuperação, a maioria é homem do que mulher. Porque a mulher, tipo assim, ela está no uso. Aí ela vai, pede ajuda, vai entrar em recuperação. Quando ela sair de lá, como que ela vai fazer para comer, para vestir, para se manter? Aí ela volta novamente a praticar o sexo, né, o programa, e sucessivamente volta ao uso novamente. Então, para a mulher, eu vejo que é mais complicado, tanto usar, tanto sair e tanto entrar. E é tudo interligado, assim, no meu ver, na minha experiência, eu estou falando a minha opinião, que a mulher, eu conheço muitos relatos que tanto de abuso, né, faz dá um desespero nela, uma revolta, e faz ela ir ao uso, e também coisa sentimental. Tiveram, como que eu posso dizer, abandono de marido, traições. Eu conheço mesmo uma moça que ela tinha tudo, e ela descobriu uma traição do marido dela há anos, e ela se enfiou nas drogas e acabou com a vida dela. E hoje ela mora em clínica porque ela ficou até meia ruim da cabeça, de tanto que ela usou por decepção amorosa. Aí o que eu mais vejo, assim, que eu conheço relatos, é por causa de abuso, né, de traumas e decepções amorosas, que é uma coisa muito forte, que muitos relatos, assim, de 100%, 50% é decepção amorosa e os outros 50% é trauma. E, infelizmente, eu estou falando da minha opinião, né, lógico. Legal, Ruth, obrigado pela tua fala, foi assim, cara, fantástico. É bom a gente ter essa fala também de adictos, né? Eu também sou um adicto em recuperação. A gente que passou pelo problema, a gente tem essa voz, né? Essa identificação de reconhecimento. Quem passou sabe o que é. Bom, para dar tempo de eu fazer a próxima pergunta, eu vou fazer uma síntese rapidinho de tudo que foi falado. Como é que a gente, então, entendeu que foi desenvolvido a dependência química na questão masculina e na questão feminina? A questão masculina, o comportamento biológico dos dois corpos, eles são basicamente o mesmo. Os dois passam pela tolerância, pela fissura, pela abstinência, porém, o processo de absorção da droga e de dependência masculina e feminina, ele tem uma diferenciação. O homem usa muito mais, a mulher causa dependência
muito mais rápido. Mas eu vejo que um dos principais fatores de tudo que foi falado aqui é uma questão emocional e também uma questão social no desenvolvimento da dependência. Quando a gente fala da questão emocional, a gente tem no público masculino, por exemplo, uma dificuldade muito grande que o homem tem de lidar, de se expressar e resolver a sua vida de saúde mental. Ainda nós vivemos numa sociedade muito machista, aonde cuidar da saúde mental não é coisa de homem. É assim que a sociedade vê. E quando o adicto ele passa por problemas psicológicos, que lhe é ofertada ajuda, ele tem essa barreira social de não se integrar ao tratamento, de buscar ajuda, de aceitar a ajuda, por causa desse estigma que ele é muito fechado. No caso do feminino, existe um outro agravo muito grande, é que a mulher ela também cria, dentro do desenvolvimento da sua dependência, uma dependência emocional muito grande. Então, é muito comum a gente chegar, por exemplo, numa comunidade feminina, com um público feminino que está em recuperação, que está passando pelo processo de recuperação. Eu já vi tua pergunta, tá, Ivanildo? Eu já respondo aí. E a gente vê como a mulher ela tem essa parte emocional também por causa de traumas, também por causa de dependência. As relações elas são mais fragilizadas por causa de tudo que a mulher já passou. Essa questão social que a dependência causa na mulher é bem mais difícil. Bom, a gente já tem um relato do desenvolvimento. Eu queria perguntar para a pastora Fran, não sei se ela está aí, se ela está me ouvindo, para a gente poder encerrar, nós temos 7 minutos, né? Ivanildo, adicto é a pessoa que usa substância, adicto quer dizer escravo, que se tornou dependente químico, então ele é um escravo da substância. Então, adicto é o dependente químico. Então, eu sou um adicto em recuperação eternamente, e por aí vai, tá bom? Pastor, no seu modo de agir, o que mais interfere ou dificulta no público feminino para que elas consigam aderir à programação que lhe é proposta e aderir ao tratamento que está sendo ofertado? Qual que a senhora acha que são os maiores impedimentos que esse público feminino tem hoje? Durante o tratamento? A adesão. Ela chega na comunidade, ela tem uma dificuldade de aderir, de se encaixar, de entender. Acho aí. Repete, por favor. Assim, o que a senhora acha que mais dificulta, que mais dá trabalho, e por quê? Que no público feminino, o que mais dificulta delas aderir ao tratamento? Então, por exemplo, nós entramos em comunidade, ela ofertado ajuda para elas, até na rua, né, nos atendimentos que a gente faz. O que a senhora acha que é o maior impedimento que o público feminino enfrenta de aceitar essa ajuda e de aderir ao tratamento quando ela está em comunidade? Porque uma coisa ela está dentro da comunidade, a outra coisa é ela estar dentro da comunidade se tratando, aderir ao tratamento e não apenas estar. Então, a gente sabe que no público masculino também acontece, por diferentes razões. Mas no público feminino, o que a senhora entende que é o mais difícil para que a mulher venha aderir ao tratamento e aceitar essa ajuda? Então, professor, muitas vezes a gente tem um trabalho social de entrar nas cracolândias, de ir em busca dessas mulheres, de perguntar se elas querem ajuda, se querem sair dessa vida. E o desafio é muito grande. Confesso que tirar uma moça de uma cracolândia e oferecer o tratamento e dizer a ela que vai ter uma transformação na vida dela, que ela vai recomeçar. Primeiro empecilho, dentro da visão emocional que a gente encontra, elas nem acreditam mais que elas têm mais jeito, né? O que eu mais ouço, né, é elas dizerem que não tem mais jeito para elas não acreditam mais que tem condição de viver essa transformação. Então, quando a gente começa a falar da transformação, parece ser algo totalmente fora da realidade, que está distante da visão dela imaginar que tudo aquilo que eu estou falando, que pode acontecer na vida dela, ela imaginar que aquilo será possível, né? Então, a gente leva a sopa, a gente leva o pão, a gente convida para o tratamento e de 5 cracolândias que a gente passa, a gente traz 2 que acreditou
né? E veio, mesmo desconfiadas, porque essas moças que vivem nas ruas, elas ficam muito desconfiadas por viver nas ruas, elas têm elas se blindam, né? Elas se armam para as pessoas que chegam próximo dizendo que vai ajudar. E é isso, professor. Elas são resistentes para vir, principalmente por não acreditar nelas mesmo, sabe? Elas não têm uma motivação intrínseca nela mesma, né? Ela não consegue mais enxergar uma recuperação para ela, acha que não merece, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Ela acha que não merece. Ela acha que não merece, que não tem mais jeito. Na verdade, muitas também relatam que é o que elas já ouvem da família: você não tem mais jeito, não acredito mais em você, né? Então, são palavras que ouviu durante uma vida de destruição, né? Então, inclusive, elas carregam quando chega na comunidade, trabalhar essa adaptação, trabalhar a resistência ao tratamento. Essas palavras, elas vêm embutidas de uma forma muito forte na mente delas, né? Desconstruir isso não é algo fácil. É um trabalho, né? É um trabalho quando a pessoa entra em recuperação, que a gente tem de desconstrução, né, dessas crenças que elas criam, né? A gente desconstruir. Quando a gente fala de recuperação, aqui nós temos profissionais que atuam com saúde mental, né? A gente tem pessoas que querem entender a sua própria adicção, a sua própria doença, né? Outros são familiares de adictos, se tornaram codependentes, enfim. Uma coisa que a gente tem que entender quando a pessoa entra em recuperação é que nós devemos olhar para esse indivíduo como um todo, né? Nós temos uma visão holística. Então, não adianta. O Brasil, ele tem a nossa sociedade, ele tem uma mania, uma maneira muito grande de ver o adicto, o dependente, que vê ele com uma visão moralista. Ah, não, ele é um sem vergonha, ele não tem força de vontade, ele não quer mudança, não, né? E aí os nomes pejorativos, eles vão se proliferando, vão crescendo, e aí tem muito estigma, muito preconceito, muito achismo em cima disso. Mas quando a gente entende que a recuperação, ela não é isso, a dependência química não é isso, ela não é só isso, né? Ela causa isso, ela pode causar defeitos morais no indivíduo de várias naturezas, mas ela não é só isso. Ela é uma doença realmente que altera o organismo da pessoa e que altera principalmente isso que a pastora está falando, que é a maior dificuldade que as mulheres têm de aderir, né, ao tratamento, que elas entram em negação mesmo, é que muitas delas fizeram algumas coisas na sua vida, elas não se acham dignas. Elas não acham que elas merecem uma chance, ou que elas têm jeito, ou que elas têm direito a uma melhora. Cara, isso é uma questão psicológica muito séria quando a gente vai tratar a dependência química. A gente olhar para esses indivíduos, eu falei, tem muita pessoa aqui que está comigo já há algum tempo aqui, participando de algumas rodas de conversa, e algumas rodas de conversa atrás, eu cheguei a falar que tem coisas que até hoje eu não falei para minha família, de que coisas que foram realizadas, lugares que eu estive e coisas que eu fiz, porque eu tenho vergonha de falar, né? Então, assim, imagine isso, eu fico imaginando, eu queria trazer essa roda de conversa para a gente ter essa percepção do que é na vida de uma mulher, que a gente sabe que o aspecto social da mulher na dependência, ela, para si próprio, tá? Ela é muito mais pejorativa, ela denigre muito mais a imagem, a autoimagem que a mulher faz dela mesma, e muitas das vezes não é a imagem que os outros fazem da mulher, é a autoimagem que a mulher faz dela mesma, né? E aí você fazer toda uma desconstrução. Você está pegando uma pessoa obsessiva, compulsiva, com a vida completamente destruída, cheia de pensamentos e crenças de que ela não tem jeito, não merece, ela não tem mais... Cara, é um trabalho muito difícil. Eu só tenho que fazer o seguinte: parabenizar os profissionais que trabalham com isso, que se dispõem a sua vida a mexer com dependência química. E aí eu vou abrir o leque, tá? Eu vou falar de psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros. Eu vou falar que a pessoa, os indivíduos que trabalham com comunidade, aqueles que mantêm grupos abertos de AA e NA de forma voluntária também, está fazendo um trabalho fantástico.
As pessoas que se disponham numa quarta-feira, 9 horas da noite, tá aqui ouvindo a gente, não é isso, pastor? Está aqui ouvindo a gente pegar e falar sobre dependência química. Cara, a gente tem muito que agradecer, né, por esse trabalho que está sendo feito, pelos profissionais que estão envolvidos nesse trabalho, pelas comunidades que estão abertas para receber essas pessoas, tanto masculino quanto feminino, aqueles que se ocupam com isso, porque verdadeiramente é muito complicado a gente trabalhar na recuperação de uma vida. A gente fala assim que de a cada 10 a gente consegue alcançar 3 que vão sair bem e 1 que vai permanecer. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Gente, eu não costumo passar do horário, nós não vamos fazer uso. Eu vou marcar outro dia de novo com a pastora Francine. Agora eu vou pegar ela assim para a gente falar bastante do público feminino. Eu vou deixar, inclusive, aberto para vocês aqui, ó. Lá no grupo, lá na comunidade da PT Maeda, deixam temas e perguntas para a gente elaborar temas. Eu vou marcar de novo com a pastora Franciane. Vou marcar de novo com o pastor Joaldo em outra oportunidade para a gente usar a sabedoria desse homem, que ele também tem bastante conteúdo sobre dependência química. De antemão, eu já quero abrir. Quarta-feira que vem, a gente vai estar aqui com uma outra convidada também falando sobre codependência, que é a Neuza Broto. Ela é autora do livro Diário de uma Codependente, ela tem um instituto de formação profissional também. Ela vai estar com a gente aqui de novo na quarta-feira, tá? É mais uma convidada que vai estar com a gente. E eu queria encerrar agradecendo aqui pastora Franciane, pastor Joaldo, obrigado. Obrigado por terem aceitado, obrigado por terem vindo. É uma honra recebê-los aqui. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Nós é que agradecemos. Quero deixar apenas Gratidão, professor. E é esse time maravilhoso. Nós é que agradecemos. Quero deixar um Deus abençoe aí para todos e dizer que foi uma honra estar aí nesse grupo seleto. Sempre que solicitado, a gente vai estar dando a nossa participação. Obrigado você, que é um gigante nessa indústria contra o mal, né? Quem trabalha a comunidade terapêutica, quem trabalha prevenção contra as drogas, trabalha numa indústria contra o mal. Deus abençoe a todos. Obrigado. Gente, obrigado vocês pela paciência, obrigado por permanecer com a gente até agora. Eu vou estender de novo um convite para vocês quarta-feira, Neuza Broto. Não percam, vai ser fantástico. Ela tem uma temática em codependência fantástica, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Até quarta-feira que vem. Boa noite, obrigado.